Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada, numa série de 7 mensagens, e voltando os olhos à oração do Pai Nosso. Convido você a abrir sua Bíblia lá novamente, em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. E temos como a intenção, como o desejo que o Senhor nos ajude a identificarmos, consolidarmos uma identidade que nós devemos ter na oração do Pai Nosso. Então, o que nós já percebemos é que a oração do Pai Nosso, ela teria uma outra proposta de nome ou de identificação. Poderia ser a oração do discípulo, poderia ser a oração do servo, poderia a oração do filho. E essa é a nossa proposta, a gente conversando sobre essa formação dessa identidade na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9, muitos de nós sabemos de cor, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No domingo passado, nós falamos sobre venha o teu reino, a identidade de um súdito, que nós entendemos a perspectiva do reino de Deus estabelecido aqui, e quando nós dizemos, venha o teu reino em mim, na minha vida, e hoje a proposta é a oração de servo. Eu ousei dividir, venha o teu reino, e separei, seja feita a tua vontade, assim na terra, da mesma forma que ela é feita e realizada e acontece no céu. Por entender que fazer a vontade do Senhor, ela está associado a esta realidade de servo, e para isso eu acho que nós ganharemos muito, se a gente refletir sobre esta realidade, sobre essa identidade isolada. Eu como um servo. Venha o teu reino, e agora eu como servo. Bom, eu vejo que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina muito, ela é inesgotável, e a minha oração é que seja assim, que um pouco a gente mergulhe aí os pés, pelo menos, nesse intuito, que o Senhor nos ajude a gente entender a nossa identidade nele. E eu convido você a orar mais uma vez por isso, porque a gente depende dele aqui nesse lugar para que tudo isso aconteça. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti a Tua visita nesta hora, a Tua presença. O Senhor já está nesse lugar. Que ela seja poderosa em nossas mentes, em nossos corações, a compreender a Tua palavra. Tantas coisas profundas nós já cantamos, tantas coisas fantásticas, valiosas, o Senhor já ministrou o nosso coração através dos cânticos. Nosso coração está pronto para que o Senhor possa, através da Tua palavra, nos ajudar a identificarmos as nossas vidas como servos do Senhor. Nós rogamos a ação do Teu Espírito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Existe uma seriedade que não funciona. Passa aí para mim, por favor. Existe uma seriedade de eu, um servo. Isso é muito sério. A seriedade está nos versos, por exemplo, de Mateus. Estamos aqui em Mateus capítulo 6. Se você passar a página, se você for para Mateus capítulo 7, verso 21, existe já aqui no slide, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, é melhor. Mateus capítulo 7, verso 21, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, a oração do Pai Nosso, ela não pode entender ou subentender que o Senhor realizará a vontade dele aqui e nós a nossa. A vontade do Senhor prevalecerá.
Então não é seja feita a nossa vontade, é seja feita a tua vontade. E essa vontade do Senhor acontecendo, se materializando, se confirmando, vai ser através também, e a nossa proposta hoje é, dependendo das nossas escolhas. Então o Senhor Jesus alerta, não é uma questão de proferir. Então, a oração do Pai Nosso não tem uma proposta, nunca teve, de ser algo aprendido, decorado e repetido antes de entrar no campo de futebol. A gente precisa entender os valores, os princípios, os significados, para que esses norteiem as nossas orações. Então, qualquer oração que nós venhamos a fazer, e qualquer relacionamento com Deus, os valores da oração do Pai Nosso, eles precisam existir. Então, por que falar de senhorio? Por que é importante falar sobre Senhor? E a minha identidade como servo? É porque eu existo para fazer a vontade dele aqui. Então não é uma questão de proferir, seja feita a tua vontade. É uma questão de executar. Nem todo aquele que diz, mas aquele que faz. Então não é proferir, é execução. O texto também, Mateus, no capítulo 12, versículo 50, nós estamos aí no 7, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, adiantar algumas páginas, usarei vários textos hoje, trouxe aqui nos slides a maioria, para que a gente ganhe um pouco de tempo, mas sempre é bom se você puder conferir na sua Bíblia. Mateus capítulo 12, verso 50, Jesus falou, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse será meu irmão, irmã e mãe. Então, a questão da filiação de Pai nosso depende. Depende, se você for filho. Se você for filho, você passa a ser meu irmão. Mas você só é meu irmão se você for servo. Porque são os que fazem a vontade que são os meus parentes. Porque quem não faz a vontade dele possui outro pai e outra família. Como nós já vimos no início dessa série de mensagens, se é pai, nós temos uma identidade de filho. Domingo passado, se venha o teu reino, uma identidade de súdito. E hoje, se ele é senhor, uma identidade de servo. Então, a identidade de um servo, ela se confirma na execução da vontade dele, não nossa. Então, Deus não vai usar a vontade dele e eu a minha. Então, a oração do Pai Nosso só faz sentido quando ela é compreendida pelos servos. Assim também como filhos. Entende a seriedade? Então, o que o Senhor falou é muito mais sério do que aquilo que você profere. Visão do Antigo Testamento é interessante. Nós temos uma visão do Antigo Testamento sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Esta frase era a frase que todo filho israelita ouvia. Vou repetir o que acontecia lá. Uma criança, assim que nasce, ela é erguida aos céus e ela ouve o seguinte brado: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Percebe que tem Deus e Senhor no mesmo texto? Não são duas pessoas diferentes, mas são duas perspectivas necessárias para a compreensão do povo. Porque Senhor e Deus não são nomes. Senhor e Deus são títulos. É Yahvé que é o nome. Então, ouve, ó Israel. Então, quando uma criança nascia, ela não ouvia o brado, dizia assim, eis mais um da família Beltrano. Ou eis mais um palmeirense. Eis mais um vascaíno. O que seria um grande problema para essa criança. E o que dizer, eis mais um flamenguista. Aí teria que fazer um curso de libertação pós isso. Ele não tinha nenhum tipo de compreensão na sua mente, no seu crescimento, que não seja, ou que não fosse, Deus é o único Senhor. Se uma criança escuta isso, o que ela é? Servo. Porque não há pai se não houver filho. É óbvio, ele pode ser marido, ele pode ser tio,
mas ele só será pai se houver um filho. Ele só pode ser chamado de Senhor se houver um servo. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, quem tu é? Entende por que isso é importante? Porque a nossa vida cristã, ela se acostumou, ou nós nos acostumamos, a proferir verdades sem entender conteúdo. E nós começamos a papagaiar as coisas do Evangelho sem entender os seus significados. E isso é extremamente arriscado, porque a gente pode estar caminhando passos largos ao inferno, certos de que nós vamos para o céu. Por isso que é importante, volta os textos lá. Jesus diz, não é proferir, é executar. Então a visão do Antigo Testamento é extremamente valiosa. Convido você a ler comigo esse texto de Salmo. Salmo 24. Então, possivelmente conhecido aí de muitos de vocês. Se quiserem folhear aí a sua Bíblia, esse texto não está aqui no slide. Ou apenas se você quiser ouvir, fique à vontade. Salmo capítulo 24. E eu peço sempre que você, em oração, peça ao Senhor, Deus, fala comigo hoje à noite. Salmo 24, 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eis uma pergunta, quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Domingo passado falamos sobre reino de Deus. Existe um rei. Hoje, quem é o rei? O Senhor. Esse Senhor, ele é o rei. Porque ele não é desassociado. Não existe o rei e depois existe o Senhor. O rei é o Senhor. Deus, ele é Senhor. São linguagens para nos fazer entender de uma forma mais completa possível a nossa relação com Ele. O Pai é também Senhor. Juiz é também o Pai. Você precisa compreender que a relação com Deus é muito mais complexa, e muito mais tremenda, e muito mais fantástica, e muito mais extraordinária do que apenas uma forma de ver. Quem tem Deus apenas como Pai, está correndo sérios riscos. Então, por isso, na oração do Pai Nosso, nos ajuda a entender a nossa identidade no Senhor. Quero falar com você um pouco sobre o significado de escravo. Já as irmãs aqui no Encontro de Mulheres, já falei na quinta-feira passada, sempre adverti que hoje nós teríamos esse momento, já estava previsto, de que nós iríamos abordar mais uma vez esta ideia de servo. Acredite, a palavra doulos no Novo Testamento, não sei se você gosta de saber dessas coisas, a palavra em grego significa escravo. E esta é a palavra mais usada no Novo Testamento para servo. Apenas uma Bíblia, ela teve uma tradução em maioria dos versículos para escravo e não servo, foi a NVI. Se você pegar a Nova Versão Internacional, alguns textos ela não põe a palavra servo, põe a palavra escravo. Porque doulos não é servo, é escravo. E isso já muda um pouco a perspectiva, porque você pode ser um servidor público. Na nossa cultura, e nós temos um abismo cultural para palavras, para contextos, abismos gramaticais. Então, se na minha cultura, servo pode ser uma coisa, servidor público tem direitos? Tem, aí já não pode ser escravo. Você serve a uma repartição, ou à instituição, ou ao Estado. Eu sirvo na igreja, na limpeza aos sábados. Você é escravo? Não, porque você vem e fica com raiva quando ninguém vem ajudar. E às vezes você só vem se não estiver chovendo. Ou se não tiver aparecido uma outra coisa para fazer. Você serve em um ministério, mas depende de, ou contanto que. Então, não tem nada a ver com escravo. Tem a ver com voluntariado.
Então eu estou servindo dependendo, contanto, se não tiver cansado, se eu não tiver feito nada disso. Você entende o que é escravo? Escravo, ele não tem direitos. Escravo, ele não tem sonhos. Escravo, ele não tem projetos. Escravo, ele é absolutamente propriedade de alguém. Eu não posso fazer planos para amanhã, porque a minha vida não é minha. Eu sou doulos. E o meu Jesus é Kyrios. Ele é Senhor. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Existem outras palavras para servir. Por exemplo, diaconia. Diaconia também tem a tradução para servir, mas só que tem a ver mais com assistências sociais. Tem outra palavra que servir mais no contexto religioso. A maioria no Novo Testamento da palavra servo é doulos, que é escravo. E vocês vão ver hoje aqui os textos. Então, os textos que eu trarei daqui para frente, as palavras que tem lá, servo, entenda como escravo. Então hoje quero mudar a proposta. Então a minha identidade hoje não é a identidade de servo, é a identidade de escravo. Porque eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do meu Senhor, do meu proprietário. E isso, aí sim, está mais parecido com a oração do Pai Nosso. Que eu venha fazer a tua vontade, porque a minha, ela já não existe mais, porque eu sou escravo do Senhor. Vamos para frente? Apertem os cintos, que o Senhor nos abençoe. Temos uma questão interessante aqui, a mensagem dos discípulos. A mensagem dos discípulos, 2 Coríntios 4, 5, por exemplo, porque nós não pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos a nossa igreja. Nós não pregamos uma bandeira religiosa. Nós não pregamos uma ideologia. Nós não pregamos ação social. Nós não pregamos música. Nós não pregamos nome de pastores, de poderosos, de bispos. Não, nós pregamos uma coisa. O quê? Jesus Cristo como Kyrios. E a nós mesmos como os vossos doulos. Como os vossos escravos. É isso que a gente prega. E por que a mensagem mudou no decurso dos anos? A mensagem que nós pregamos é essa. Jesus Cristo é Senhor e nós escravos. Essa é a mensagem que a gente prega. A gente não prega a nós mesmos. Nós não apresentamos o apostolado. Nós apresentamos a servidão a qual Jesus nos chamou. Acho isso extraordinário. Aqui, exemplo, nós temos a palavra Kyrios. Vocês vão sair daqui, gente, expert em grego. Coisa boa, nem gosto de falar desse negócio, mas é importante. Aparece quase 750 vezes no Novo Testamento a palavra Kyrios. Quase 750 vezes. Isso dá uma média de quase 10, em cada 10 versículos tem um ensino que Jesus é o Senhor. Estou falando sobre a associação de Kyrios a Ele. Não é consta a palavra, consta o ensino sobre. Extraordinário. Só no livro de Atos tem mais de 90 referências a Jesus como dono de escravo. Esta era a mensagem central da igreja primitiva. Nós estamos falando, irmãos, de um assunto. Deixa Deus falar ao seu coração. A razão dos casamentos estar em colapso. Qual a razão dos casamentos estar em colapso? Porque nós queremos fazer a nossa vontade. E aí há um problema, porque você quer fazer a sua vontade, eu quero fazer a minha. Então o casamento se tornou um ringue para ver quem vai ser o mais forte, quem vai à lona primeiro e quem será o grande vencedor. Acredite, os dois estão derrotados pela ação maligna dentro do orgulho humano que não admite que Jesus seja o Senhor. Porque qual seria a linguagem de um casal? Nós dois estamos errados, você merece uma surra e eu também. Como a gente não vai dar uma surra um no outro, a gente só precisa tomar uma atitude. Nos submetermos ao senhorio de Jesus.
Qual é o processo de libertação? Processo de libertação, não creio, e se Deus me der juízo, eu nunca vou crer, que a oração resolve qualquer problema, ou é um instrumento de libertação espiritual. Me perdoem, espero que os irmãos entendam, orem por mim. Mas eu não acredito que libertação espiritual vem por meio de oração. Eu acredito que libertação espiritual vem por meio de servidão. Não sou mais eu quem vive. Eu tenho que tomar uma atitude, não é alguém orando por mim. Isso seria a coisa mais fácil, irmãos. O senhor tem alguma base bíblica para falar isso? Tenho. Quando Jesus ele expulsou o demônio, ou pelo menos ilustrou, ele disse, esta pessoa não está liberta. Porque o demônio sairá, vai sair e vai passear, e ele voltará e trará mais 7 com ele. Porque libertação não é demônio sair, libertação é Jesus chegar como Senhor. Enquanto ele não chega como Senhor, a pessoa serve a outro Senhor. Ele é escravo de outro dono. É o que Paulo falou em Romanos. Vocês eram escravos do pecado. Jesus removeu vocês da escravidão e gerou em vocês outra escravidão. Perceba em Romanos que nós fomos libertos do pecado, transformados em escravos. Nós não fomos libertos do pecado para fazer a minha vontade. Fui liberto do pecado para me transformar em escravo dele. Porque antes eu servia ao pecado, agora eu sirvo ao meu Senhor e o meu Deus. Qual era a resposta que as pessoas davam a... É interessante, e os como escravos por qual razão? Por obrigação? Isso é que é extraordinário. O que nós cantamos, me atraístes com cordas de amor. E isso tem a ver com escravidão. Escravidão é estar enlaçado a. Só que eu me enlacei por amor. Tanto é que o amor, ele só pode existir se eu for uma pessoa livre. Porque se eu fosse preso, não seria amor, seria prisão. Por isso que a gente só ama quando a porta está livre. Porque se a porta estiver fechada, não é amor. É prisão. É a porta aberta e eu só não vou embora porque eu não quero. Isso é amor. Você poderia, Solange não, mas a sua esposa poderia lhe deixar por um homem mais bonito. Os feios podem sair por um homem mais bonito. Por que não troca? Porque ama. E o amor é porta livre, porta aberta. Então, a gente prega isso. Romanos 10:9 é a resposta a essa mensagem. Se a mensagem é, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, a resposta é, se com a tua boca então confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A resposta que você dá à oração é a resposta da confissão que Jesus é Senhor. Isso é importante demais, porque na nossa época a mensagem está assim: você gostaria de entregar a sua vida a Jesus para Ele te levar para o céu? Esta é a mensagem do Evangelho hoje. Você aceita Jesus te levar para o céu? As pessoas dizem, bom, ele não se metendo nos meus problemas, na minha vontade. Diz, não, ele só quer te levar para o céu. Mas, então eu aceito. Pronto, então você está salvo. Isso é a coisa mais mentirosa, enganosa, diabólica que poderia existir. Vocês viram a mensagem lá qual era? Nós anunciamos Jesus como Senhor, não como Salvador. Porque o processo salvífico, serás salvo, é depois de uma compreensão do senhorio. Não antes. Se eu não reconhecer Jesus como Senhor, eu não posso usá-lo como meu Salvador. Entende, irmãos? O tanto que isso é sério
para que a igreja moderna, a igreja atual, nós, eu e você, a gente reflita sobre isso. Que haja libertação nesse lugar hoje à noite para a glória do nome dele. Essa era a resposta. Mas a gente lembra que não era uma questão de confissão. Lembra? Não é se tua boca confessares. Então não é somente confissão, como nós já vimos lá atrás, e como nós aprendemos em Lucas capítulo 6. Lucas 6:46. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Então não adianta, não é proferir. Qual é a confirmação? Qual é a confirmação que essa mensagem mudou minha vida? Então qual é a confirmação se não é proferir? Paulo nos ajuda. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mensagem de escravidão. Porque por preço fostes comprados. Você era um escravo e eu te comprei da mão de outro dono com o meu sangue. Agora você glorifique a Deus no vosso corpo, na sua vida, nas suas atitudes, nos seus conteúdos, nos desenrolares da sua história. Você me glorifique, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa na sua vida, você vai se preocupar com a glória do teu dono. Isso é a evidência de que a mensagem foi compreendida e transformou de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque agora eu glorifico ao meu Senhor como seu escravo, porque eu fui comprado por um preço. Todos nós temos uma plaquinha invisível que só é lida pelo reino espiritual. Se essa placa não for preço de sangue, nós vamos cair em tentações. Atenção, adolescentes, jovens. Se o seu preço não for de sangue, você não glorificará a Deus com o seu corpo. Atenção, adultos. Se o seu preço não for preço de sangue, você não glorificará a Deus no seu corpo. Então, quando nós sairmos daqui hoje à noite, iniciarmos uma nova semana, seria muito interessante nós lembrarmos disso. Eu tenho um preço de sangue e isso aqui não paga. Quanto vale seu filho? Preço de sangue. Deveria ser. Sua família? Preço de sangue. Mas isso não vai adiantar se primeiro não for você. Primeiro você tem que decidir qual é o teu preço. Depois você ora declarando que a sua casa, a sua família é de Jesus. Primeiro você precisa saber a quem você pertence. 1 Coríntios 7, verso 23. Esse texto não está aqui, mas 1 Coríntios 7, 23. Paulo, ele confirma, nós estamos aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 7, verso 23, Paulo usa a mesma expressão. 1 Coríntios 7, verso 23. Porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens dulos. Você não pode ser escravo de homem, porque você foi comprado por um preço. Pedro nos ajuda. Depois que Paulo nos dá essa confirmação, Pedro também. Aqui já está no PowerPoint. 1 Pedro 2, 16. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Deus. É isso que a mensagem foi compreendida e começou a mudar dentro de mim. Então eu vivo como escravo. Todos entenderam isso? Quero dar uma lista de pessoas. Espero não estar sendo cansativo com tanta informação. Mas em oração eu peço que Deus ministre o coração de vocês. Veja as pessoas que entenderam isso. Maria.
Então, os próximos slides têm aí os nomes das pessoas. Lucas, capítulo 1, verso 28. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, aqui está a escrava do Senhor. A palavra é doulos. Que se cumpra em mim a tua palavra. João 20, 28 diz: Tomé, Senhor meu e Deus meu, Curios meu, Teós meu, mas é Senhor. E é interessante que Tomé aprendeu que esse Senhor é o Senhor da vida. Tomé disse nesse capítulo: se eu não vir Jesus com as marcas dos cravos e da lança, eu não crerei. Estavam todo mundo fechado num quartinho. Quem entra? Jesus. Olhou para o Tomé e disse: aí Tomé, beleza? Imagina o susto que esse homem tomou. Ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. E ele disse: Tomé, veja, ponha o dedo nas marcas dos cravos e da lança. Tomé, ele declara isso aqui: oh meu Senhor, oh meu Deus. Tipo, que besteira que eu falei e pensei. E Jesus vai responder: Tomé, você ainda vive na ideia de que tenho que ver para crer, né, Tomé? Você não acredita na minha palavra, né, Tomé? Porque aquilo para você que não pode ser estudado não é real. Se você não tocar, não ver, não é real. Você ainda está tendo a tua vida nesses conteúdos, né? Você será uma pessoa muito infeliz, Tomé, porque os mais felizes são aqueles que não viram e creram. Outras pessoas, Tiago 1:1, como é que Paulo se identifica? Paulo, escravo de Deus. Tiago 1:1, Tito 1:1, Paulo falou isso. Tiago 1:1, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 2:1, o que é que o Pedro se identifica? Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus. Mais pessoas. Judas 1:1. Isso aqui não é o Iscariotes. Judas, escravo de Jesus. Veja comigo Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus escravos as coisas que em breve devem acontecer com ele. Enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu escravo João. Apocalipse é um livro escrito aos escravos de Jesus. Por que muitas vezes nós não entendemos Apocalipse? Porque nós queremos compreender Apocalipse sem ter uma identidade. Estudaremos Apocalipse nessa igreja todas as quintas-feiras, a partir de maio. Escola bíblica, aqui na igreja, nós estudaremos Apocalipse, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Todas as quintas às 20 horas. Mas de antemão, Apocalipse é um livro escrito aos escravos, não aos curiosos. Quero aprender Apocalipse. A questão não é aprender. Antes, você precisa saber quem você é. Porque essa carta não foi destinada a outras pessoas que não fossem aos escravos. Apocalipse, ainda no capítulo 15, versículo 3, diz: e entoavam o cântico de Moisés. Isso lá no céu. O cântico de Moisés estava sendo entoado por Moisés, vírgula, escravo de Deus. E o cântico do Cordeiro dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus, Curios Teós, Todo-Poderoso, Jeová, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Tu és Rei. Rei, Senhor e Deus. Moisés, um escravo. João, escravo. Maria, escrava. Eis aqui a tua escrava. Tiago, João,
Judas, Pedro, Paulo, escravo. A pergunta, todos entenderam a mensagem do senhorio. E nós? E nós? Todos esses entenderam. Todos entenderam que eram escravos. E nós? Caminho para o encerramento, convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. Êxodo capítulo 21. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Verso 3 de Êxodo 21. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar publicamente à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Você está livre. Você não precisa ser meu escravo. Você não é meu escravo. Você está livre. Paguei o preço por você. Você só será meu escravo se você vier publicamente para que eu fure sua orelha, e a motivação de você vir a mim é porque você me ama. E dizem que Deus é diferente do antigo e do novo. Você está livre. Você pode ir para sua casa, vai chover ainda sobre o seu telhado, você ainda construirá casas e habitará nelas, você ainda terá filhos e filhas, você está livre. Escolha quem é o seu Senhor e viva. Mas se você quiser ser meu escravo, é porque você me ama. E isso não vai mudar a tua condição de escravo. Porque você vai me servir para sempre. Então você não vem para ser beneficiado. Você vem para ser servo. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu não lhe devo nada. Eu não tenho que curar ninguém da sua família. Eu não tenho que lhe dar nenhum emprego. Eu não tenho que mudar a sua sorte em coisa nenhuma. Sem antes você não entender que você tem que ser meu escravo. É aí aonde a nossa relação começa. Lembra do filho pródigo? Comendo com porcos, não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus servos. E nós sabemos que quando a gente chega ao Senhor na condição de servo, Ele não vai nos chamar de filhos. Eu não mudo em relação a você. Eu sou seu pai. O problema é que você não pode esquecer que eu sou o Senhor. Eu te comprei por um preço. E se você quiser me servir é para sempre. Mas é porque você me ama. Não é por medo de inferno. E nem para reivindicar alguma promessa ou alguma bênção. A chamada do Evangelho é: venha ser escravo de Jesus.
Porque senão você será escravo de outras coisas, de outras pessoas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ser doulos de dois cúrios. Porque vai aborrecer a um e vai amar a outro. Mateus capítulo 6. Encerro lendo Filipenses, mais uma vez, o texto que nós lemos no início do culto e vamos orar. Filipenses capítulo 2, lemos esse texto no início do culto. Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. A palavra aqui é doulos. Eu quero que você tenha o mesmo sentimento de Cristo. Ele se fez escravo. Você não? Ele tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o resultado. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Kyrios, para a glória de Deus Pai. Para ele ser Senhor, ele se fez escravo. Para que eu me torne filho, não há outro caminho. Acredite nisso. O Senhor está dizendo que Deus não cura? Cura. Absolutamente cura. Mas cura sendo soberano Senhor. Quando Ele quiser. Não quando você tiver fé. Porque não é a nossa fé que cura, é Ele. Porque não é possível um escravo fazer a sua vontade. Deus, Ele vai abrir as portas para nós? Vai. Mas como soberano Senhor. E nós, como seus escravos. Porque não há outro caminho. Agora, se você preferir outro evangelho. Agora, se você preferir o evangelho do que vamos. Fique à vontade. Fique muito à vontade. Busque na palavra. Seja honesto com os textos. Seja honesto com a Bíblia. E veja se a Bíblia nos manda ser esse tipo de gente ou sermos escravos do seu filho. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos ao Senhor nossas vidas. Nós apresentamos diante do Senhor quem somos e quem estamos nos tornando. Estamos numa época difícil, Deus. Estamos numa cultura maligna, onde o príncipe deste mundo tem legislado os nossos corações. Para alguns ele tem tentado. Para outros ele já é rei, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor assuma tronos nos corações hoje à noite nesse lugar. Assuma o teu lugar de rei. Mas que nós assumamos também o nosso lugar, o lugar de escravo. Nós queremos fazer a tua vontade. Nos ensine, nos aponte o caminho. Fale com a gente, porque nós queremos ser teus servos. Enquanto você ora, e eu convido você a continuar orando,